Olá, meu grupo vai falar sobre a enfermidade de Addison e os componentes são eu, Aldenise Silva, Luana Souza, Fabrina Silvia, Maria Adriele, Vitória Lídia e Sandra Jusileia. Bem, eu vou começar falando sobre a definição do que é a enfermidade de Addison. A enfermidade de Addison é um transtorno hipofuncionante, insidioso e generalmente progressivo da corteza suprarrenal. A enfermidade pode desencadenar uma crise suprarrenal com colapso cardiovascular e seu diagnóstico é clínico e se basa em hallazgos de concentrações plasmáticas elevadas da hormona ACTH com concentrações plasmáticas baixas de cortisol. Seu tratamento depende da causa, pero suele realizar-se com hidrocortisona e em ocasiões com outras hormonas. Acerca da etiologia, a enfermidade de Addison se desenvolve em ao redor de 4 por 100 mil indivíduos por ano. Se identifica em pessoas de todas as idades, com uma incidência equivalente em ambos os sexos, tanto masculino como feminino, e uma tendência a manifestar-se clinicamente durante situações de estresse metabólico, de infecções ou traumatismos. E a crise suprarrenal, que já vai ser quando está estabelecido os sintomas graves, pode precipitar-se ante uma infecção aguda. E a infecção é uma causa comum, em especial quando há septicemia. Outras causas incluem traumatismos, cirurgias, perda de sódio devido à sudoração excessiva, incluso quando o tratamento a enfermidade de Addison pode causar um ligeiro aumento da mortalidade. E não está claro se este aumento se deve às crises suprarrenais tratadas inadequadamente ou por complicações a largo prazo de um excesso indevido e inadvertido de reposição hormonal. Me chamo Luana e vou estar falando da etiologia. Então, ao redor de 70% dos pacientes com a enfermidade de Addison vão apresentar uma atrofia idiopática da corteza suprarrenal, que pode ser secundária a processos autoimunitários. E 30% desses pacientes vai dever à destruição da corteza suprarrenal por um granuloma, um tumor, amiloidose, uma hemorragia ou uma necrose inflamatória. O hipofuncionamento da corteza suprarrenal também pode dever à administração de fármacos que vai bloquear a síntese de corticoides, por exemplo, o ketoconazol. A enfermidade de Addison ela pode coexistir com a diabetes mellitus ou hipotiroidismo em pacientes com síndrome de deficiência poliglandular. Nos ninhos, a causa mais frequente de insuficiência suprarrenal primária é a hiperplasia suprarrenal congênita. A crise suprarrenal, que são um conjunto de sintomas graves, pode precipitar ante uma infecção aguda. E outras causas vão incluir traumatismo, cirurgia, perda de sódio devido à sudoração excessiva, inclusive o tratamento da enfermidade de Addison também pode causar um ligeiro aumento da mortalidade. Mas não está claro se esse aumento se deve às crises suprarrenais tratadas inadequadamente ou a complicações a um longo prazo de um excesso inadvertido de reposição hormonal. Os sintomas graves da crise suprarrenal vai ser retratado um pouquinho mais nas complicações clínicas do paciente.
Olá, soy Fabrina e em continuação hablarei da fisiopatologia da enfermidade de Addison. Como podemos ver nesta imagem, os mineralocorticoides eles estimulam a reabsorção do sódio e a excreção de potássio, e a sua deficiência vai aumentar a excreção de sódio e diminuir a excreção de potássio, principalmente na urina, no suor, na saliva e também no tubo digestivo. Em consequência, o paciente vai apresentar uma hiponatremia e uma hiperpotassemia. A perda de sal e água pela urina vai causar uma desidratação grave, acidose, uma hipovolêmia e uma hipotensão arterial. E por último, vai causar um colapso circulatório. Quando a insuficiência suprarrenal ela é secundária a uma produção inadequada da acetate, as concentrações de los eletrólitos elas podem ser normais ou estar levemente alteradas, e os problemas circulatórios eles são menos graves nestes casos. No caso dos glucocorticoides, a deficiência deles vai contribuir para o desenvolvimento da hipotensão arterial e vai aumentar de forma significativa a sensibilidade à insulina, ademais de generar transtorno no metabolismo dos hidratos de carbono, lípidos e proteínas. Em ausência de cortisol, se sintetiza uma quantidade insuficiente de hidratos de carbono a partir das proteínas, com generação da hipoglicemia e a diminuição das reservas hepáticas de glucógeno. A continuação vai desenvolver debilidade devido à hipofunção neuromuscular. A resistência às infecções, traumatismo e outros tipos de estresse também vai estar diminuída. E a debilidade miocárdica e a desidratação reduz o gasto cardíaco do paciente, que pode apresentar uma insuficiência circulatória. A redução da cortisolemia estimula a produção hipofisária de acetate e aumenta a concentração sanguínea de beta-lipotropina, que tem atividade estimulante dos melanócitos e, junto com o acetate, vai causar hiperpigmentação de pele e mucosas, característica da enfermidade de Addison, como podemos ver. Olá, eu me chamo Maria Adriele e vou dar continuidade ao tema. As manifestações clínicas, a presença e a gravidade relativa dos sintomas, eles variam e estão determinadas pelos seguintes fatores. Um dos fatores é a causa do hipercortisolismo, que vai ter um aumento da hormona adrenocorticotróficos, que vai ter uma hiperpigmentação já em mulheres com aumento de adrenocorticotróficos ou carcinoma suprarrenal. Também vai ter o carcinoma suprarrenal, que no caso vai ter uma perda de peso, e os adenomas suprarrenais, eles geralmente segregam solo glucocorticoides. E outro fator é a idade, que vai ser maior de 50 anos, e também o grado e a duração bueno, aqui, como vocês podem observar a imagem, aqui vamos ter as principais manifestações clínicas, como, por exemplo, as mejillas, elas vão estar rojas, ele vai ter uma arroba de búfalo, o paciente ele vai ter uma pele delgada, vai ter 90% de disfunção gonadal, também 50% de osteoporose, 75% de acne, e também o paciente ele vai ter uma face de luna e também vai apresentar hematomas espontâneos, estrias rojizas. Também ele vai ter uma obesidade central, um hirsutismo, e também ele vai ter uma má cicatrização. Essas também são uma das principais. Bueno, aqui também esta outra imagem se apresenta também as manifestações clínicas do paciente. Temos como a pele anexos, a pele, como já dije, vai estar mais delgada, também vai ter hiperpigmentação, o paciente vai ter grasa, acne, hematomas, equimoses e estrias púrpura.
Também na parte de los ojos, o paciente ele vai ter catarata e também um aumento da pressão intraocular. Bom, o paciente também ele vai ter essas alterações tanto na parte metabólica, ou seja, o paciente ele vai ter um aumento de peso, também vai ter uma intolerância à glucosa, vai ter diabetes, dislipidemia. Já na parte imunológica, o paciente ele vai ter infecções assintomáticas. Já na ginecológica, o paciente ele vai ter irregularidade menstruais, cardiovascular, o paciente ele vai ter hipertensão, dislipidemia. Já na osteomuscular, o paciente ele vai apresentar osteoporose, miopatia. Já no transtorno psiquiátrico, o paciente ele vai ter insônia, irritabilidade, também ele pode apresentar uma depressão, também uma ansiedade. Me chamo Vitória Lídia e dando continuidade, falaremos sobre o diagnóstico. O diagnóstico é com base aos eletrolíticos, corticosérico, hormonas de adenocorticotrópica, ele ACTH e plasma, em ocasiões provas de estimulação com ACTH. Os signos e os sintomas clínicos, eles sugerem uma insuficiência suprarrenal. Em ocasiões, o diagnóstico só se considera a observar as alterações características em las concentrações séricas de eletrolítico, por exemplo, a hiponatremia, menor de 135 miliequivalentes, o milimol também menor que 135 miliequivalentes, a hipotassemia maior que 5 miliequivalentes e maior que 5 milimol. A concentração de bicarbonato vai ser diminuída, menor que 15 a 20 miliequivalentes e 15 a 20 milimol, e o aumento da concentração de BUM. Esses vão ser alguns dos resultados das provas que sugerem a uma enfermidade de Addison. Bueno, como é observado há dois quadros, que tem os resultados das provas que sugerem uma enfermidade de Addison, e como eu falei, também vai encontrar-se com ele hematocrito elevado, recuento leucocitário baixo, linfocitose relativa e eosinófilos aumentado. Podemos observar o segundo quadro, vai ser de provas para a confirmação de suero e na enfermidade de Addison. Ele ACTH plasmática vai se encontrar alta, ele corticosérico vai se encontrar barra, dos valores normais, A prova de estimulação com ACTH vai estar subnormal, esse cortisol aos 30 minutos deve ser de menor que 15 a 18 e menor que 414 a 497 milimol, segundo a prova. E as provas de estimulação com ACTH prolongada 24 horas. Cortisol ele deve ser inferior ao normal e a hora ela não pode subir mais das 24 horas. E a ACTH vai ser as hormonas adrenocorticotropinas. Bem, me chamo Sandra, vou dar continuidade falando sobre o tratamento da enfermidade de Addison. Bem, o tratamento se dá por hidrocortisona ou prednisolonas, por fluorocortisona e o aumento das doses durante as enfermidades intercorrentes. Como veremos, estamos vendo em o slide, em condições normais, a concentração máxima de cortisol para que se secrete durante a manhã e a concentração mínima por la noite. Bem, em consequência de la hidrocortisona, ela se deve administrar-se em 2 a 3 doses. Essas doses vai ser subdivididas com doses diárias entre 15 e 30 miligramas. Evitar essas doses antes de se acostar-se, antes de deitar, pois estas doses ela pode causar insônia ao paciente. E já em forma alternativa, se pode indicar-se a administração de 4 a 5 miligramas de prednisolona por via oral durante a manhã e possivelmente uma agregação de 2,5 por via oral por la noite.
Esta forma ela é mais fácil de ajustar-se as doses de fludrocortisonas. Ela é titular para normalizar a tensão arterial e quando estão com os níveis séricos de potássio. Já as enfermidades intercorrentes, como infecções, elas podem se agravar e se deve tratar-se de maneira exaustiva. As doses de hidrocortisonas que o paciente irá receber, elas se devem multiplicar-se durante esta enfermidade.